Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus. Olhar para trás nos impede de alcançarmos as bênçãos do Senhor. Precisamos seguir em frente, precisamos olhar para frente, precisamos andar e caminhar e correr determinados para o prêmio e para as bênçãos que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Quem olha para trás perde a visão do futuro que Deus preparou. A palavra de Deus vai dizer que Ele tem um futuro cheio de esperança e de paz para mim e para você. Que Deus já compartilhou comigo. É bem verdade que quando nós recebemos essa missão, de ministrar a palavra do Senhor, nós somos os primeiros a tomar a sova, E como Deus falou comigo poderosamente através desse tema especificamente, que nós vamos compartilhar aqui nessa noite. E o tema que nós vamos discorrer sobre ele aqui, diz o seguinte: chegamos até aqui e não olharemos para trás. Pastora Márcia, obrigado pelo carinho, viu, pelo convite. É verdade que quando a gente recebe esse tipo de convite, a gente fica meio assim temeroso, Porque a gente não é nada, Essa canção que nós acabamos de ministrar aqui agora representa exatamente quem nós somos. Nada além do Senhor Jesus. Nós precisamos dele para absolutamente tudo. Tudo. Se nós estamos de pé aqui nessa noite, se nós estamos respirando o ar que nós respiramos, é porque Ele tem misericórdia de nós e graça tem alcançado as nossas vidas. Então, obrigado pelo convite. E vamos meditar sobre esse tema. Chegamos até aqui e não olharemos para trás. Você pode repetir comigo bem forte? Pode ficar melhor, Aleluia. Nós vamos ler a palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, capítulo 17. Nós vamos ler o verso 32. E nós vamos ler também no livro de Gênesis, o capítulo 19, o verso 26. Chegamos até aqui e não olharemos para trás. Nós demos um spoiler daquilo que nós vamos compartilhar no momento dos dízimos e ofertas, A gente cantou uma canção aqui falando sobre a história dessa mulher, sobre a mulher de Ló. E a palavra de Deus diz assim em Lucas 17, 32. Lembrem-se da mulher de Ló. E em Gênesis 19, 26, vai dizer assim: mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou em uma coluna de sal. Nós precisamos entender aqui exatamente qual é o contexto desse momento em que a mulher de Ló, ela, ao iniciar uma jornada, ao iniciar uma caminhada, ao estar debaixo de uma ordem que foi dada a ela, a Ló e a sua família, ela olha para trás. A história conta que Deus decidiu destruir duas cidades, a cidade de Sodoma e Gomorra. E essas cidades, elas eram permeadas por pessoas perversas, pessoas que viviam em imoralidade sexual, pessoas que viviam em pecado constante, desafiando ao Senhor. E a palavra de Deus, ela é tão detalhista, que ela vai dizer, que o Senhor, o cheiro que exalava de Sodoma e Gomorra, chegou às narinas do Senhor, e era um cheiro ruim. E por isso o Senhor decide ali destruir aquelas duas cidades. Ló, sobrinho de Abraão,
vivia ali em Sodoma e em Gomorra com a sua família. 2 anjos foram enviados para resgatar Ló e sua família antes da destruição daquela cidade. Eles foram instruídos a fugir sem olhar para trás. No entanto, quando fugiam, a mulher de Ló olhou para trás. E como consequência, como nós lemos aqui, ela foi transformada numa estátua de sal. A destruição de Sodoma e Gomorra, a fuga de Ló e sua família, a desobediência da mulher de Ló, que resultou em sua transformação em uma estátua de sal, é fruto de um momento de desobediência daquela mulher. Nós estamos aqui hoje celebrando ao Senhor pela formatura de discipulados. E eu tenho certeza que muitas decisões foram tomadas ao longo dessa jornada, dessa caminhada de vocês. Muitas renúncias precisaram ser feitas. E eu quero compartilhar 3 pontos com vocês que me chamaram muita atenção nesse texto, nessa jornada da família de Ló e da sua esposa. E o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês é sobre a importância de nós obedecermos ao Senhor. Obedecermos de forma indiscutível aquilo que o Senhor entrega para nós como uma missão. E no livro de Gênesis, no capítulo 19, versos 15 e 17, vai dizer o seguinte: ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui a sua mulher e as suas filhas, ou vocês também serão exterminados quando a cidade for castigada. E aqui eu queria voltar um pouquinho nessa história, porque antes de o Senhor determinar que a cidade de Sodoma e Gomorra fossem destruídas, Abraão tem uma conversa com Deus. E Abraão começa ali uma conversa com Deus falando a respeito de justiça. E ele fala: Senhor, se houverem pessoas justas ali naquelas cidades, o Senhor vai destruí-las? E Abraão faz 3 ou 4 perguntas ali para o Senhor, e o Senhor, entendendo aquilo que estava arrazoado no coração de Abraão, ele diz assim: eu não vou destruir as cidades. Mas ainda assim, o Senhor, encontrando ali na vida de Ló e da sua família essa vida de justiça, essa vida de retidão, porque Ló era um homem segundo o coração de Deus, e como Deus estava determinado a destruir aquelas 2 cidades ali, o Senhor permite, o Senhor manda 2 anjos ali naquela cidade, para que eles dessem essa ordem para a família de Jó, para que eles saíssem dali. E em nossa vida cotidiana, muitas vezes nós recebemos instruções e mandamentos de Deus através da sua palavra. A obediência a Deus pode nos poupar muitas situações difíceis e desastres espirituais. É bem verdade que eu reconheço que obedecer às ordens e às instruções do Senhor através da sua palavra se torna um desafio para nós, para cada um de nós, porque somos falhos, a nossa natureza é pecaminosa. Nós pecamos e nós somos separados da presença de Deus. Todos nós fomos destituídos da sua glória, mas somos desafiados pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor, através da sua palavra, a obedecermos a Ele. Obedecer a Deus é caminhar na direção da segurança e da bênção do próprio Deus. O segundo ponto que esse texto me ensina, e a vida da mulher de Ló me ensina, é que não olhar para trás. Nós não devemos olhar para trás, nós devemos deixar o passado no passado. Às vezes a gente é apegado às coisas que passaram. Às vezes a gente driva, a gente segue uma vida inteira olhando no retrovisor, esquecendo daquilo que é o presente que nós recebemos, que é o hoje, e que nos permite plantar um futuro de esperança no Senhor.
em Gênesis, nós já lemos aqui esse versículo, capítulo 19, verso 26, vai dizer: mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. A mulher de Ló olhou para trás, simbolizando o apego ao passado e à vida antiga. Nas histórias primordiais, nós vemos ali o povo de Deus, quando é levado cativo à terra do Egito, e o Senhor manda Moisés para libertar o povo. O Senhor manda Moisés para tirar o povo daquela vida de escravidão, daquela vida de subjugação ali em relação ao povo do Egito. E Moisés começa aquela caminhada com o povo de Israel. E num determinado ponto daquela caminhada, ao se deparar com a primeira dificuldade, com as primeiras dificuldades que surgiram ali na saída do Egito, o povo começa a se lamentar. O povo começa a olhar para trás como a mulher de Ló. O povo começa a questionar aquela adversidade, aquela dificuldade, dizer assim: pelo menos lá a gente tinha o que comer. Quando nós recebemos uma missão do Senhor, quando nós recebemos um livramento do Senhor, quando nós recebemos algo da parte do Senhor, nós precisamos olhar em frente. E muita gente deixa de experimentar o melhor de Deus por ficar apegado a um passado, por ficar olhando para trás o tempo inteiro. Nós devemos abandonar tudo que nos prende e nos impede de avançar em nossa jornada espiritual. Eu gosto muito das abordagens do apóstolo Paulo em suas cartas. E na sua carta, onde ele escreve ali à igreja de Filipenses, no capítulo 3, verso 13 e 14, ele vai dizer: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus. Olhar para trás nos impede de alcançarmos as bênçãos do Senhor. Precisamos seguir em frente. Precisamos olhar para frente. Precisamos andar e caminhar e correr determinados para o prêmio e para as bênçãos que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Quem olha para trás perde a visão do futuro que Deus preparou. A palavra de Deus vai dizer que Ele tem um futuro cheio de esperança e de paz para mim e para você. O terceiro ponto que me chama muita atenção, olhando para a vida da esposa de Jó, da mulher de Ló, é: o nosso foco precisa estar no futuro. Viver pela fé e em conformidade com a vontade de Deus. Em Hebreus capítulo 12, versos 1 a 3, vai dizer o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando nós iniciamos a nossa jornada, a nossa caminhada, nós não precisamos e não podemos mais olhar para trás. Nós chegamos até esse lugar em que nós nos encontramos e nós não vamos mais olhar para trás. Manter o foco em Jesus e em nossa jornada de fé, sem nos distrairmos com o que ficou para trás. Viver em obediência e com um propósito, buscando sempre a vontade de Deus para as nossas vidas. Isso importa em confiarmos, em termos uma atitude de confiança nas promessas
que Deus nos fez e em seu plano para o nosso futuro. Focar no futuro com fé é garantir que cada passo seja guiado pela vontade de Deus. Cada passo que nós damos sendo guiado pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor. Caminhando já para o final dessa breve reflexão que o Senhor colocou no meu coração, eu quero fazer um desafio para você. Viva em obediência e em confiança, e experimente uma vida abundante no Senhor. Nós aprendemos aqui que é muito importante que nós obedeçamos ao Senhor. Se o Senhor te deu uma ordem, se o Senhor diga, vá em frente, não olhe para trás. Nós aprendemos aqui também que nós devemos abandonar o nosso passado. A mulher de Ló, por algum motivo, ela pode ter sentido falta daquilo que ela vivia. E ela pagou o preço por ter olhado para trás, por ter descumprido uma ordem, uma ordenança que ela recebeu dos anjos do Senhor. E nós aprendemos também que nós devemos manter o foco no futuro com fé, caminhando em direção das promessas do Senhor, caminhando em direção de viver o cumprimento dos propósitos de Deus para as nossas vidas, cumprindo os princípios estabelecidos pela sua palavra, deixando as coisas que para trás ficam, prosseguindo para o alvo, que é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Temos aqui o nosso grupo de formandas. Vocês têm um desafio enorme pela frente, de manter o compromisso que fizeram com o Senhor ao longo desse período de discipulado. E é interessante que quando a gente está num processo de ajuntamento, fica mais fácil essa caminhada. A história de Ló e da sua família vai mostrar o seguinte: o Senhor permite que a família saia junta dali, mas na hora da corrida mesmo, cada um tem a sua corrida. Cada um é chamado à sua própria responsabilidade. Cada um precisa assumir o compromisso de chegar até o final dessa corrida. E eu quero dizer para vocês, pode ser desafiador, pode ser difícil essa caminhada, mas o Senhor está com vocês. O Senhor vai continuar fortalecendo a cada uma de vocês. Mantenham-se firmes diante dos compromissos que fizeram com o Senhor. Mantenham-se firmes olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Se os nossos olhos estiverem colocados, estiverem postos no Senhor, nós não vamos nos distrair com aquilo que passou, não vamos nos distrair com o nosso passado, não vamos nos distrair com as ofertas que surgirão ao longo da nossa caminhada, não vamos nos distrair com as pegadinhas do inimigo das nossas almas, que tenta a todo tempo nos tirar desse caminho que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Eu quero encorajar vocês nessa noite a refletirem sobre as suas próprias vidas e a identificarem áreas onde precisam ser mais obedientes ao Senhor. Sabe aquela coisa que está te prendendo ainda lá no passado? É tempo de colocar diante do Senhor. É tempo de abrir mão. É tempo de seguir em frente. É tempo de ir além.
confiando no Senhor e na sua vontade, que é boa, agradável e perfeita para cada um de nós. O Senhor tem um plano, o Senhor tem um propósito para realizar na vida de cada um de nós aqui. Mas nós precisamos confiar nele. Nós precisamos confiar naquilo que ele nos ordenou a fazer. Precisamos seguir em frente sem olhar para trás. Que Deus possa gravar e guardar essa palavra no coração de cada um de nós e que possamos seguir em frente, pois chegamos até aqui e não olharemos para trás. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês.